vamos lá. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde, desejar boas-vindas a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, juntamente com a equipe da Britânica Brasil, para a gente conversar sobre uma temática tão relevante, tão importante no cenário educacional, que é a questão da aprendizagem baseada em projetos. Meu nome é Andressa Sarsur, eu sou consultora educacional na Britânica Education e vou conduzir essa webinar de maio, juntamente com vocês hoje. Espero interagir bastante com vocês, né, por meio do chat e também por meio das ideias que a gente vai compartilhar por aqui, tá bom? Então vamos lá. Gostaria de começar trazendo um pouquinho do contexto da Britânica Education, né? A Britânica é uma empresa que há relativamente pouco tempo tem aparecido no cenário educacional brasileiro, né? Mas a história da Britânica data de muito tempo. Então a Britânica ela tem uma história de mais de 250 anos. Essa história começou, né, com a Enciclopédia Britânica, que era uma versão impressa que circulava muito, né? As pessoas que já têm um pouquinho mais de experiência, assim como eu, conhecem a Enciclopédia Britânica, mas de 40 anos para cá, a Britânica ela tem investido nos seus recursos e nos seus artigos em formato online. Então, hoje a Britânica Education, ela conta com uma série de plataformas e a gente está presente em mais de 100 países, mundo afora, e no Brasil, a gente já tem algumas parcerias significativas, tanto com a rede privada quanto com a rede pública, tá? Rede pública em âmbito estadual e em âmbito municipal. Então, a Britânica se fazendo cada vez mais presente no cenário educacional, Brasil afora. Bem, para a gente começar a conversar sobre o tema, né, aprendizagem baseada em projetos, primeiro ponto que eu gostaria de salientar, de trazer para vocês, que aprendizagem baseada em projetos também faz parte do escopo de metodologias ativas, né? Também é uma metodologia considerada metodologia ativas, e de uns tempos para cá, né, acho que de algumas décadas para cá, a gente tem ouvido cada vez mais dizer, né, a respeito de metodologias ativas e da importância da gente mudar um pouquinho das metodologias tradicionais que comumente são desenvolvidas em sala de aula. Eu trouxe aqui, né, nessa primeira tela, duas imagens. Então, na primeira imagem, a gente tem uma sala de aula um pouquinho mais tradicional, vamos colocar assim, e na segunda imagem, a gente tem algo mão na massa, né, um projeto, algo que pertence aí a uma metodologia ativa, acontecendo com um grupo de estudantes debaixo desse viaduto, né, e como parte do processo, como parte do projeto, eles estão realizando a pintura, né, debaixo desse viaduto, então, como uma das etapas de um processo que pertence a um todo maior, né? Queria só salientar, antes da sequência, que essas duas imagens eu retirei de uma das nossas plataformas, que é o Britannica Image Quest. O Britannica Image Quest, ele é um repositório de vídeos e imagens que servem ao contexto educacional. A gente tem mais de 3,5 milhões de recursos embarcados dentro do Image Quest e que vai versar aí sobre os diferentes componentes curriculares, tá? Então, são vídeos e imagens, e boa parte das imagens que eu usei na apresentação, eu tirei lá do Britânica Image Quest, tá? Então, dando sequência, trazendo um pouquinho, né, primeiro do contexto, da importância da gente cada vez mais falar de metodologias ativas e, dentre elas, aprendizagem baseada em problemas. Bem, em 2017, a gente teve a homologação, né, da versão da BNCC da educação infantil até o fundamental anos finais, e 2 anos depois a gente teve a homologação da BNCC versão ensino médio, e quando a gente olha um pouquinho, né, para essa normativa, para essa grande normativa nacional que é a BNCC, a gente começa a entender um pouco da necessidade de mudança que a gente tem no nosso cenário de sala de aula, no nosso cenário educacional, quando a perspectiva é um pouco o ensino que a gente tem, né, que a gente tinha e de que certa forma a gente ainda tem. A educação tradicional, né, no modelo que a gente conhece, ela surgiu
após a Revolução Industrial, porque naquele contexto eles precisavam, né, de pessoas para o mercado de trabalho que dominassem habilidades, vamos dizer assim, essenciais, né, um conjunto de informações essenciais. Não é à toa, né, que por muito tempo na nossa escola os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, por exemplo, né, foram bastante priorizados, porque naquele contexto da Revolução Industrial, o que as empresas, né, o mercado de trabalho queriam é que as pessoas escrevessem bem, soubessem fazer contas, ou seja, né, tivessem habilidades essenciais básicas para o mercado de trabalho naquele contexto daquela época, né? Com o passar do tempo e com tudo que a gente tem hoje, com todas as demandas que a gente tem hoje, né, no mercado profissional, olhando um pouco para as demandas dessa educação voltada para as necessidades, por exemplo, né, dos próximos séculos e tudo mais, a gente entende que aquele modelo de educação é um modelo que não funciona mais, e boa parte, né, dessa necessidade de mudança, ela está refletida dentro da proposta da BNCC. Primeiramente, porque a BNCC, ela não vai trazer toda aquela divisão ou organização estanque, né, dos componentes curriculares, como se eles fossem suficientes por si mesmo, né? O tempo todo a BNCC ela vai preconizar uma organização dos componentes curriculares por meio de áreas do conhecimento. A gente vê isso muito claro em todos os segmentos, em todas as etapas, inclusive na etapa do ensino médio, né, onde a gente percebe toda a organização da formação geral básica dos estudantes por área de conhecimento. Além disso, né, lá bem no início da BNCC, a gente já olha para a perspectiva das 10 competências gerais, e quando a gente fala de 10 competências gerais, primeiro que elas dizem respeito a toda a educação básica. Segundo, que elas vão versar não somente com relação ao cognitivo, né, com relação ao conhecimento, mas a gente vai ter ali questões voltadas para a formação integral, né, do estudante, para questões socioemocionais, para protagonismo, para autonomia, para cuidados pessoais. Então, só por meio das 10 competências gerais básicas, a gente já começa a entender da necessidade de ter uma educação mais holística e que olhe para esse estudante na sua concepção integral, vamos colocar assim. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas olhando para o documento na íntegra, a palavra protagonismo, por exemplo, aparece 55 vezes no documento. Então, a gente precisa mudar um pouquinho, né, a perspectiva do estudante nesse processo, no contexto de sala de aula, tornando um estudante mais protagonista, autônomo, né, desenvolvendo nesse estudante a questão do pensamento crítico, da resolução de problemas, que muitas vezes era, vamos dizer assim, deixada de lado nos processos um pouco mais tradicionais, né? Quando a gente olha também para o contexto do novo ensino médio, e a gente sabe, né, que o novo ensino médio ele vem passando por alterações, embora a publicação, né, ela seja BNCC, mais ou menos 2019, depois a gente teve uma primeira versão do novo ensino médio, e agora a gente está com uma nova versão, mas é um ensino médio que dá abertura para que a gente olhe para além da BNCC, para além da formação geral básica, né? E com isso, a gente tem espaços para flexibilidade nesse currículo, nesse novo currículo do novo ensino médio. Na parte dos itinerários formativos, a gente tem possibilidades, por exemplo, né, de disciplinas eletivas, e essas disciplinas elas podem ser organizadas de acordo com o interesse dos estudantes. Os estudantes eles podem se organizar em formatos diversos, então a gente pode falar de clubes, né, em que os estudantes vão se organizar, né, se agrupar de acordo com interesses que, por exemplo, eles tenham. Eles podem trabalhar em projetos em comum. A gente pode ter itinerários formativos em que a gente trabalha ao mesmo tempo com estudantes das 3 séries do ensino médio, então há uma maior flexibilidade, e a partir desse conjunto, né, BNCC, mais o que está preconizado para o novo ensino médio, a gente consegue, vamos dizer assim, fortalecer ainda mais essa necessidade de olhar para processos diferentes daqueles que tradicionalmente a gente tem desenvolvido em sala de aula, né? É claro que muitas vezes há real necessidade de uma aula mais expositiva, né? De
atividades realizadas ali a partir dos objetos de conhecimento, mas por que não trabalhar também com outras propostas, com outras metodologias, de modo a colocar o estudante nesse papel de protagonista que a gente precisa de acordo com as novas demandas que todo o nosso contexto, né, mundial, do trabalho, das organizações tem demandado. E aí a gente começa, né, a entrar um pouquinho mais nessa questão direta da aprendizagem baseada em projetos, né? Lá num dos primeiros slides a gente tinha uma imagem ali, né, de uma aula acontecendo num formato um pouco mais expositivo, e aqui a gente pode perceber, né, uma aula já acontecendo numa perspectiva que vai trazer o estudante para o centro do processo de aprendizagem, o estudante enquanto protagonista, tá? E aí tem tudo a ver com aquilo que a gente falava de metodologias ativas, né? O professor atuando muito mais como um orientador, como um organizador de todo o processo, né? De todas as etapas, da orientação de como o estudante ele vai realizar a pesquisa, né? De qual pergunta norteadora, por exemplo, eles vão partir, né? De como o próprio estudante vai fazer os registros do processo, de como esse estudante ele vai ser avaliado no processo. Então, o professor cuidando de todas essas etapas, né, de sistematização e de organização, e o estudante, né, vivenciando o próprio processo de aprendizagem de uma forma muito mais engajada, vamos colocar assim, do que aconteceria numa aula, vamos dizer assim, no formato um pouco mais tradicional. Não sei se todos conhecem a pirâmide de Glasser, né? Quem não conhece depois pode dar uma olhada, pode dar uma pesquisada, mas de acordo com a pirâmide de Glasser, e a gente sabe que isso é fato, né? Quanto mais passivo o processo for, menos eu vou reter informações e minha aprendizagem vai acontecer. Quanto mais ativo for o meu processo, então se eu estou só ouvindo, né? Provavelmente eu vou ali reter 15, 20% daquela informação, daquele conhecimento. Mas, a partir do momento que eu ouço e vejo, que eu ouço e escrevo, que eu ouço e elaboro algo, que eu ouço, elaboro, vejo, escrevo, e depois, ali, ao final do processo, eu sou responsável, por exemplo, por ensinar alguém, né, sobre aquela experiência, sobre aquele conhecimento, mais ainda o meu processo de aprendizagem ele vai consolidar, porque o meu processo ele vai ser mais ativo quando a gente olha, né, para o conjunto do processo. Então, a gente consegue ver isso lá na pirâmide de Glasser. Bem, trazendo alguns conceitos, então, de aprendizagem baseada em projetos, e mais à frente a gente também vai diferenciar a aprendizagem baseada em projetos de aprendizagem baseada em problemas, que a gente costuma ver muito, né? A sigla para os dois termos, né, para os dois conceitos é a mesma, mas há uma pequena diferenciação, e também a diferença entre aprendizagem baseada em projetos e simplesmente fazer um projeto, simplesmente desenvolver um projeto, porque aí a gente não está falando necessariamente de uma metodologia, tá? Então, primeiramente, né, o primeiro conceito, que a aprendizagem baseada em projetos, ela vai ser uma metodologia que vai estar baseada, perdão, na investigação, né, numa investigação em que os estudantes eles vão se envolver com tarefas e desafios para solucionarem um problema ou construir um projeto. Então, precisa ter uma tarefa ou um desafio suficientemente, vamos dizer assim, bem elaborado, né? Desafiador, embora tenha uma repetição aí, né? Da questão do desafio, para que mobilize o estudante a solucionar esse problema, a construir uma solução ou uma proposta para aquilo que está sendo trazido naquele contexto. Interessante que quando a gente olha, por exemplo, né, para o conceito de competência, e a gente tem o conceito de competência advindo, por exemplo, das teorias de Perrenot, ou na própria BNCC, né? Quando a gente olha para a BNCC, o termo competência ele está lá conceituado, a questão da competência é exatamente eu conseguir mobilizar no estudante, né, não somente conhecimentos, exatamente por causa daquela visão holística da aprendizagem, né, que eu comentava agora há pouco. Não basta hoje em dia, né, com tudo que a gente precisa, com tudo que o nosso contexto precisa, trabalhar apenas informação e conhecimento com o meu estudante. Eu preciso desenvolver algumas habilidades, né, a partir desse objeto de conhecimento, a partir do próprio conhecimento. Então, quais são as habilidades que eu vou desenvolver com o meu estudante? Por exemplo, autonomia, por exemplo, persistência, né, resiliência, para ele conseguir lidar
com uma situação mais complexa e não desistir, né, de resolver aquela situação, é o pensamento crítico, é a criatividade. Então, não só o conhecimento é importante, mas as habilidades também são igualmente importantes. E a tríade, né, a sigla que a gente costuma trazer quando a gente fala do conhecimento de competência é o CHA, então conhecimento, habilidade e atitudes. Então, para além dos conhecimentos e das habilidades, eu também preciso olhar para toda a perspectiva, né, de como o estudante ele vai agir, quais serão as atitudes em frente o conhecimento e as habilidades. E tudo isso, né, interessante porque quando a gente olha para o conceito de Perrenot, esse conceito se encerra ali, né, competência como sendo o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, mas quando a gente vai para a BNCC, eu costumo dizer que a gente tem um conceito de competência de Perrenot desenvolvido. Por quê? Porque a BNCC vai complementar, né? Vai trazer a importância do estudante lidar com essa tríade, conhecimento, habilidade e atitude, para a resolução de problemas complexos trazidos a partir de situações igualmente complexas e reais, tá? Um outro conceito de aprendizagem baseada em projetos, que eu trouxe lá desse Buck Institute for Education, é que a aprendizagem baseada em projetos é um método sistemático de ensino, e aí a gente já começa a fazer uma diferenciação aqui entre aprendizagem baseada em projetos e simplesmente fazer um projeto, né? Porque quando a gente está falando de projeto, sem ser à frente dessa metodologia especificamente, nem sempre ele vai ser tão sistematizado quanto a gente precisa, né? Então, quando a gente fala da metodologia, a gente vai necessitar de uma sistematização maior desse processo, que vai envolver os alunos, né, na aquisição desse conhecimento e das habilidades, e aí volta lá um pouquinho, né, o nosso conceito de competência, mas de que forma? Por meio de um extenso processo de investigação estruturado em torno de questões complexas e autênticas, que vai ter como resultado ali, né, alguns produtos, algumas tarefas que seria a culminância, vamos colocar assim, do projeto em si, tá? Então, só para a gente começar a conversar aqui um pouquinho sobre esse conceito da metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Aqui à frente, só para sistematizar mesmo um pouco do que eu trouxe, né? A gente, não sei se vocês já viram essa imagem, ela circula já há bastante tempo, né, na internet, mas essa imagem ela vai fazer exatamente uma diferenciação de informação e conhecimento, e de certa forma a gente pode fazer uma analogia, né, com os métodos mais tradicionais ou mais expositivos de ensino e a aprendizagem que vai acontecer, né, a partir de metodologias um pouco mais ativas e de processos em que vão ser demandados o protagonismo e a autonomia do estudante, né? Então, quando a gente está falando ali de uma aula um pouco mais expositiva, né, de um método um pouco mais tradicional, geralmente numa aula expositiva, o que o professor, né, vai fazer vai ser ali apresentar o objeto do conhecimento, alguns conceitos, vai trazer algumas informações, vai contextualizar, mas o processo para o estudante, como a gente viu, acaba sendo um processo, né, que ele vai estar ali numa postura um pouco mais passiva e ele vai ter dificuldade de transformar, né, aquilo que está vindo nesse formato um pouco mais expositivo, em conhecimento. Agora, a partir do momento que esse estudante ele trabalha com uma metodologia mais ativa, né, que ele está participando ativamente ali de todas as etapas do processo. Então, ele elabora junto com o professor, por exemplo, a questão norteadora, né, a questão ali que vai problematizar toda a investigação que vai acontecer por meio da aprendizagem baseada em projetos. Ele começa a investigar, né, a partir daquela questão norteadora, né? Quais são os possíveis caminhos ou as possíveis informações de que eu preciso para começar a olhar para aquela questão ou para começar a resolver determinado problema que possa surgir, né? Ou que possa estar sendo trazido pela minha pergunta norteadora. Quais são as fontes em que eu vou pesquisar, né? Para eu ter, vamos dizer assim,
conteúdo suficiente ou conhecimento suficiente de modo a pensar num caminho ali, numa proposta, num protótipo. De que forma eu vou registrar todo esse processo? Então, quais são os registros que o estudante vai fazer? De que forma o professor vai estar avaliando todo esse processo? Então, como o estudante ele precisa se engajar ativamente, né, em todas essas etapas, muito mais facilmente ele vai conseguir estabelecer as conexões que são necessárias, né, entre todas as etapas ali, entre as informações, entre tudo aquilo que ele está pesquisando e de que modo aquilo vai contribuir, tanto para responder a questão norteadora, mas como para produzir o produto final, né, que é necessário, que é demandado na aprendizagem baseada em projetos, que ele vai conseguir, né, entender quais são as relações entre as informações, entre os contextos, entre aquilo que ele está vendo, né, no ambiente escolar e aquilo que o cerca enquanto realidade, vai conseguir estabelecer relações com conhecimento prévio. Então, por meio de metodologias ativas, o estudante ele tem, vamos dizer assim, condições melhores, né, de transformar o que comumente é informação, né, pouco contextualizada, em conhecimento que vai fazer sentido, tanto com relação ao conhecimento prévio dele, mas para aquilo que ele vai precisar para, de repente, lidar com uma situação complexa no cotidiano dele, enquanto estudante, enquanto membro da sociedade, tá? E aí, né, enquanto eu estava pesquisando um pouco, né, sobre a temática de aprendizagem baseada em projetos, fazendo as minhas leituras, os meus estudos. Eu também tive a oportunidade de assistir uma palestra que foi ministrada pelo Leandro Holanda, né, que é um estudioso de metodologias ativas de São Paulo. Eu vi essa analogia que eu achei super interessante, que estabelece primeiramente a diferença entre fazer um projeto e aprendizagem baseada em projetos, aquilo que eu já comecei a conversar com vocês. Então, quando a gente fala de aprendizagem baseada em projetos, a gente fala de algo muito mais estruturado, muito mais sistematizado, e tanto nessa formação que eu tive a oportunidade de assistir, mas também bebendo diretamente na fonte, que é um site que se chama PBL Works, depois eu posso colocar a referência para vocês. Uma forma interessante, né, uma analogia interessante, para facilitar o nosso entendimento da diferença, é que eles comparam o fazer o projeto com uma sobremesa e a aprendizagem baseada em projetos com o prato principal. E aí a gente começa a entender um pouquinho os porquês disso, né? Quando a gente vai simplesmente fazer o projeto, né, pensando nessa imagem aqui da sobremesa, geralmente, esse processo ele não funciona como o principal processo de ensino-aprendizagem, né? Esse processo ele vai funcionar como um extra, né? Geralmente, ao final lá da unidade, eu já estudei toda aquela unidade ou toda aquela sequência didática de uma forma expositiva, tradicional, e lá ao final daquele processo, daquela unidade, vai vir, de repente, uma proposta de fazer um projeto, as habilidades, né, que serão desenvolvidas a partir daquele projeto geralmente não são explícitas, ou seja, nem todas as etapas elas estão tão bem clareadas quanto quando eu tenho uma aprendizagem baseada em projetos, que aí seria a metodologia. Então, é um pouco diferente, né? Eu ver o projeto, por exemplo, como um extra, né? Como se fosse realmente uma sobremesa ali, que eu já passei por todo o processo de aprendizagem e ele vai vir ali como algo diferente, geralmente bastante divertido, com o qual os estudantes vão ter contato. Já quando a gente está falando da metodologia, especificamente, ela vai funcionar como prato principal, né? Não é algo que eu vou fazer só lá, por exemplo, ao final da unidade, de forma pouco estruturada, ou sem estabelecer uma correlação direta, por exemplo, com as habilidades que eu quero desenvolver ao final daquele projeto, né? Quais são, por exemplo, as habilidades da BNCC que serão desenvolvidas a partir daquele projeto que eu estou desenvolvendo com os meus estudantes. Então, aqui não é algo que vai acontecer ao final da unidade, é como se o projeto fosse
a unidade, e não um extra, né? E não algo que vai acontecer num momento muito específico e de forma pouco sistematizada, tá? E aí, lá ainda, né, nessa mesma referência, que é o PBL Works, eles colocam essa tabela comparativa, tá? Exatamente a partir dessa analogia de sobremesa e prato principal, eles vão trazendo pontos para diferenciar o que é simplesmente fazer um projeto da metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então, o primeiro ponto, e aí alguns eu já trouxe no slide anterior, é que quando eu estou simplesmente fazendo um projeto, é como se fosse um complemento ao ensino tradicional e não a metodologia principal. Já quando eu estou aqui do outro lado, né, com a metodologia, o ensino ele vai ser integrado, ou seja, ele vai ser interdisciplinar, né, eu vou ter toda uma estruturação, e ele não vai ser um complemento, ele vai ser o processo principal, de modo que o próprio projeto vai ser a unidade, tá? Quando eu estou fazendo um projeto, a maioria das etapas ali, elas vão seguir um direcionamento muito claro do professor. Então, o estudante ele tem pouco espaço, por exemplo, para dar direcionamentos, né, ou mudar o percurso, porque é uma coisa mais fechadinha, né, mais já desenhada para o professor para ser executada ali naquele momento bastante específico. Já na metodologia, não, né? Como os estudantes, uma parte significativa do processo vai ser exatamente a investigação que vai ser realizada pelos estudantes, né? À medida que essa investigação vai sendo apresentada e trazida para o processo, pode ser que haja, inclusive, algumas pequenas alterações de rota, né? A nossa primeira hipótese lá, de acordo com o que a gente queria, né? Como resposta à nossa pergunta norteadora, era a hipótese A. Mas a partir do momento que eu comecei a investigar, mobilizar uma série de conhecimentos, buscar informações em fontes confiáveis, ou fazer entrevistas, visitar locais, eu comecei a ir por um caminho de construção que é um caminho B. Né? Então, os estudantes eles têm um papel muito mais ativo e pode ser que haja alterações ou construções a partir disso que está sendo trazido pelos estudantes e não somente pelo professor, tá? Aquilo que eu falei também, na primeira opção, a gente tem menos estruturação, então é na metodologia que a gente tem todo um alinhamento com os padrões curriculares, né? Com os objetivos de aprendizagem, com as habilidades da BNCC, ou até mesmo com as habilidades ali dos itinerários formativos, da parte flexível do currículo. Geralmente, o projeto pode ser algo que o professor vai demandar e que pode ser feito pelo estudante sozinho em casa, tá? Então, o professor, sei lá nos anos iniciais, fez toda uma parte de trabalho de literatura, juntamente com produção textual, e depois de trabalhar com um livro um livro paradidático específico, um livro literário específico, depois de trabalhar produções textuais, a partir ou após a leitura desse livro literário, ele pede aos estudantes ali que construam algo concreto, né? Sei lá, um boneco, utilizando materiais recicláveis, algo nesse sentido, que vai ser um mini projeto que ele realizou naquele momento a partir daquele trabalho com a literatura. Mas o estudante pode ser que faça, né, esse pequeno projeto, esse boneco, utilizando materiais recicláveis ou descartáveis em casa, né, sozinho ou muitas vezes ali com a ajuda dos pais. Já quando a gente está falando da metodologia, vai envolver, né, é um aspecto fundamental, né, para a metodologia, a colaboração entre os estudantes e a orientação presencial do professor. Por quê? Porque a aquisição do conhecimento, né, ou toda a significação que vai acontecer por meio do conhecimento e do objeto do conhecimento, não vai acontecer pelos meios tradicionais, vai acontecer exatamente a partir do momento, né, que existir essa pergunta norteadora, problematizadora, e os estudantes, por intermédio da orientação do professor e pelos vários canais que eles podem se utilizar para isso, ele vai começar a construir
todo o conhecimento ali, toda a significação, toda a correlação, né, de modo que aquilo faça sentido para ele e que ele possa usar em situações reais, em contextos reais, e para isso, né, para que aquilo faça sentido dentro do todo, dentro do projeto, ele precisa dessa orientação presencial do professor, tá? Na parte de fazer um projeto, muitas vezes isso permanece no contexto escolar, no mundo escolar. Então, eu fiz o meu bonequinho ali, né, com materiais recicláveis ou descartáveis, apresentei ali para o professor, apresentei para os meus colegas no contexto da minha sala de aula e o meu projeto finalizou ali. Já quando a gente está falando da aprendizagem baseada nos projetos, muitas vezes isso transcende os muros da escola, né? A gente viu lá num dos primeiros slides os estudantes como parte de um processo, como parte de um projeto e de uma metodologia de projetos pintando debaixo de um viaduto, né? Ali em conjunto, como uma das etapas a serem cumpridas. Então, isso transcende o muro das escolas, tem um contexto real e tem uma aplicação no mundo real, tá? E de modo que o resultado final, no primeiro caso, fica restrito ao contexto da sala, e no segundo caso, vai ser compartilhado com a audiência pública, por meio daquilo que vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, né, os estudantes, eles vão realizar todo um projeto cujo objetivo final é o desenvolvimento de um aplicativo que vai ter uma função no mundo real. Um aplicativo, por exemplo, para informar alguma coisa às famílias no contexto escolar, o aplicativo que resolve um problema daquela comunidade local ali, a escola, e esse aplicativo, né, a intenção é que ele realmente se efetive e funcione ali no contexto real, juntamente com essa audiência pública, tá? Então, um pouquinho da diferenciação. E aí a gente começa a pensar também em quais são os elementos, né? Quais são essas etapas dentro desse processo de aprendizagem baseado em problemas, né? Quais são os processos pelos quais tanto o estudante quanto o professor precisam passar para concretizar essa metodologia dentro da proposta de sala de aula, tá? Primeiro que a gente vai trabalhar com uma etapa inicial, que é a etapa da ancoragem. O que que seria essa ancoragem, né? É aquilo que vai motivar, né? Aquilo que vai, vamos dizer assim, gerar toda aquela proposta daquele projeto dentro daquele contexto, ou daquele componente curricular, ou dos vários componentes curriculares que podem estar desenvolvidos num determinado projeto. Então, pode ser que, a partir de um problema ali, dentro da própria escola, ou até um problema da comunidade local, né, que precise ser resolvido e que possa ser resolvido por meio de propostas simples, né, eu faça toda uma ancoragem, ou eu tenha um engajamento mesmo do estudante para que o projeto ou a aprendizagem baseada em projetos se inicie, tá? Daqui a pouco a gente vai ver exemplos mais concretos, mas pode ser, por exemplo, que na minha própria escola os estudantes ali, os professores estejam lidando com uma questão do lixo, né? O lixo não está sendo descartado corretamente, os estudantes, por exemplo, nos intervalos das aulas, eles estão gerando um excesso de lixo, por exemplo, que não é reciclável, alguma coisa nesse sentido, e que todo esse contexto que eles estão vivendo ali tenha conexão, né, com o que está sendo trabalhado num dos componentes curriculares, ou até mesmo como proposta da escola, e que vai servir de ancoragem para que o projeto ele seja pensado, desenvolvido, iniciado, tá? Então, essa primeira conexão com o tema, né, para despertar mesmo o interesse, a curiosidade dos estudantes e que tem a ver com um contexto real, que tem a ver com um contexto real, tá? A partir disso, né, então tá, qual que é, a questão, qual que é o problema, o que que a gente está vivenciando, né, que vai levar a esse desenvolvimento desse projeto. Então, os estudantes, juntamente com o professor, eles vão pensar numa pergunta desafiadora, uma pergunta norteadora, que geralmente é o problema, né, a ser resolvido, perdão, por meio ali daquele contexto, e que vai servir como, vamos dizer assim, norte para toda a realização do projeto. Então, se em algum momento do projeto, né, a coisa começar a andar para um lado que tem menos correlação, por exemplo, ou se as etapas não estiverem muito claras, a pergunta norteadora, ela é, vamos dizer assim, uma âncora, né, um ponto
forte para qual os estudantes eles podem voltar e até entenderem se estão no caminho certo, no rumo certo, e de repente até estabelecerem uma reorganização a partir dali. Então, ela vai funcionar como bússola, né? Como ponto norteador daquilo que precisa ser respondido ou daquilo que precisa ser resolvido por meio do desenvolvimento de todas as etapas do projeto, tá? Uma outra coisa de extrema importância são os papéis e a organização. Então, geralmente os projetos, eles são, né, nesse contexto de metodologia, eles são desenvolvidos em grupo, e aí cada estudante, né, ou cada grupo vai ter um papel diferente dentro desse processo, e esses papéis, eles precisam estar muito claros, que é um pouquinho diferente do que a gente costuma ver quando a gente vai desenvolver, né, trabalhos em grupos, em escola, que não estejam diretamente conectados com essa metodologia. Quando a gente está falando da metodologia, metodologias ativas de uma forma geral, né, e aqui no caso a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, essas funções, né, esses papéis, eles precisam estar muito claros. Então, por exemplo, alguém vai atuar como coordenador daquele grupo, alguém vai ser o redator, que vai escrever as partes do processo, registrar as partes do processo, alguém vai atuar, por exemplo, como fotógrafo, né? Então, vou voltar naquele exemplo da pintura embaixo do viaduto, se fazia parte do processo, se fazia parte do projeto. Poderia ter algum dos estudantes ali que estava com essa função de fotografar, né? Alguém vai registrar como os demais participantes do grupo estão participando, se ativamente, se criativamente, se colaborativamente, enfim, né? Então, os papéis e a organização, elas precisam estar muito claras, tá? Tainá, queria só saber se tem alguma questão aí no chat, como é que nós estamos nos bastidores, porque estou aqui falando, mas não tive acesso aí, só para saber um pouquinho como é que tá, se alguém colocou alguma questão antes de eu prosseguir. Não, tudo certo, Andressa. Inclusive, destacar então para o pessoal que eu coloquei ali já o site que a Andressa referenciou alguma das falas, né? O PBA Works. E pode seguir, então, Andressa. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiserem colocar, contribuir, já fica o convite. Perfeito. Tainá, só um adendo que eu cheguei a compartilhar com você, um outro documento que tem alguns links também. O link para da avaliação para a gente colocar no final, de algumas referências que eu vou trazer. Então, quando fizer sentido, se você quiser colocar no chat também para me apoiar, eu te agradeço muito, tá? Qualquer dúvida também pode me perguntar. Outra questão também essencial na aprendizagem baseada em projetos é a questão do cronograma, né? E aí já é um ponto interessante de diferenciação também, porque quando a gente fala de projeto, geralmente ele tem uma duração bem curta. Ah, o projeto que eu citei como exemplo, da criação ali de um boneco, né, pelos estudantes dos anos iniciais, utilizando materiais descartáveis, pode ser que seja um projeto de 1, 2 semanas ou alguns dias. Quando a gente fala da metodologia, primeiro que a gente tem um prazo maior, né, uma duração maior, então pode ser um projeto que vai durar ali de repente um bimestre, e segundo que o cronograma ele tem que estar claro, né? Quando que a gente começa com esse projeto, quais são as primeiras etapas, quando que a primeira etapa termina para a segunda etapa iniciar, quais são as etapas concomitantes, né? A gente tem etapas concomitantes, quando que vai ser a entrega do produto final, se for um produto final físico, por exemplo, trouxe aqui a questão, por exemplo, de se produzir um aplicativo. Então, todas essas etapas e prazos, eles precisam estar muito bem definidos, combinados e compartilhados com a turma, para que a metodologia ela decorra da melhor forma possível. E uma etapa de extrema importância, e aí eu já vou começar a trazer um pouquinho das conexões da aprendizagem baseada em projetos com a britânica, é a necessidade de uma pesquisa orientada, né? Porque, como a gente está falando de metodologias ativas, eu não vou fazer como no processo tradicional, em que o professor, de maneira mais expositiva, apresenta as informações ou objetos de conhecimento para os estudantes. Tampouco ele vai pegar, né? Isso, vamos dizer assim, de uma forma mais pronta, entre aspas, ali no livro didático, né? A gente precisa que realmente haja toda uma investigação e uma pesquisa orientada para que o projeto, nesse contexto, faça sentido. Então, eu tenho um problema, esse problema é real, faz parte de um contexto real. Esse problema, né, ou essa proposta, ou essa questão, ele precisa ser
resolvido, e para isso o estudante ele vai ter que mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes, só que para mobilizar isso tudo, ele vai ter que buscar, ele vai ter que investigar, ele vai ter que pesquisar, e nesse sentido, a Britânica, né, com as suas plataformas no formato digital, dentre elas a Britânica School, a Britânica Escola, pode contribuir muito como fonte de informação segura, confiável, já curada, e que vai funcionar como fonte para que o estudante faça toda essa pesquisa orientada com esse foco investigativo, tá? Mais à frente também eu vou voltar a esse ponto com o Britannica School e o Britannica Escola funcionando como essa fonte de pesquisa orientada, tá? Outra coisa que os estudantes precisam fazer nesse processo é saber exatamente o que fazer, né, com isso que funciona como resultado dessa pesquisa orientada. Então, ótimo. Fui lá no Britannica School, encontrei um artigo maravilhoso, por exemplo, sobre preservação do ambiente, sobre tratamento da água, ou sobre a temática que está sendo investigada ali naquele projeto. Juntei com outras informações que eu coletei em campo, fiz uma visita técnica, né, e trouxe também, coletei informações nessa visita técnica, mas de que forma todos esses dados eles vão ser compilados e correlacionados de modo que eu tenha um produto significativo a partir, né, dessa pesquisa orientada. Então, os estudantes eles vão precisar passar por uma etapa que é uma etapa de análise crítica de tudo aquilo que eles coletaram, também, né, por meio dessa pesquisa, mas por outras fontes de informação. E para isso eles podem construir gráficos, eles podem fazer relatórios, eles podem trabalhar, por exemplo, com estatísticas, né? Então, tem uma série de formas, de meios para eles lidarem com esses dados, né, para eles fazerem essas análises críticas, claro, com todo o apoio do professor, de modo que isso contribua, né, para aquilo que eles precisam apresentar como produto ao final, tá? Outros dois pontos, cooperação e colaboração, então, aquilo que eu falei, o tempo todo vão ser posturas, atitudes demandadas, né? Quando a gente está falando de trabalho em equipe e quando a gente está falando de aprendizagem baseada em projetos, então, novamente, os papéis precisam estar claros, né? Os participantes, eles precisam colaborar entre eles, ter uma escuta ativa, uma escuta atenta, por mais que muitas vezes eles não concordem com aquilo que está sendo trazido pelo colega, né? Mas saber ouvir, saber respeitar, saber ressignificar, de modo que o projeto ele reflita o todo ali no grupo e não somente, né, uma parte ou opinião ali de alguns. E o produto final, né, por sua vez, precisa ser concreto, precisa ser relevante e com aquilo que eu falei antes, né, com o objetivo de alcançar uma audiência pública, ali aquele para além dos muros da escola, né? Então, que ele tenha visibilidade de acordo com o problema que está sendo trabalhado e de acordo com a solução que está sendo desenvolvida, tá? Aqui, gente, eu quis trazer para vocês um exemplo de um projeto que eu tive a oportunidade de conhecer, já faz, na verdade, foi uma reportagem que eu assisti no Fantástico, isso, salvo engano, foi em 2013, que era uma reportagem de um projeto que estava sendo desenvolvido por uma professora de uma escola pública no Rio de Janeiro, uma professora de história, o nome dela é professora Vânia. Eu até ia mostrar o videozinho, né, que passou no Fantástico para vocês, mas já está no documento que eu compartilhei com a Tainá, e eu vou pedir para ela colocar depois o link do vídeo, que na verdade está no Globoplay, no chat, porque esses vídeos hoje eles têm propaganda, e aí não ia ficar tão bom de eu passar aqui, mas eu vou sintetizar um pouquinho, vou contar um pouquinho a ideia do projeto da professora Vânia para vocês, tá? Primeiro que a professora Vânia, ela dava aula, né, naquela época, uns 10 anos atrás, para ensino médio. Então, era ensino médio, como eu já disse, de uma escola pública, né, no contexto do Rio de Janeiro. E professora de história, precisava um pouco trabalhar com a história do Brasil, né, a chegada ali dos portugueses no Brasil, a questão dos indígenas, a questão dos negros, enfim, todo aquele contexto que diz respeito a essa questão da história ali
do descobrimento, entre aspas, do Brasil, tá? E aí ela estava na casa dela assistindo um DVD da Maria Bethânia, que é um DVD que se chama Brasileirinho, e ela teve a ideia, né, assistindo ao DVD, de fazer um projeto na escola, casando aquilo que ela estava trabalhando nas aulas de história com os estudantes, com a temática que era trabalhada no DVD da Maria Bethânia. E aí ela deu início ao projeto ali, né, em sala de aula. Uma das músicas que tem nesse DVD é uma música do Caetano Veloso, que se chama Purificar o Subaé. O Subaé é um rio que tem em uma das cidades na Bahia. Na verdade, essa música ela é de autoria do Caetano Veloso, e esse é um rio que tem lá na Bahia, na cidade do Caetano Veloso, e ele fez essa música, né, sobre a poluição do rio Subaé e a necessidade de purificar o rio Subaé. E aí a professora Vânia começou a trabalhar esse contexto, né, do DVD, dessa música especificamente com os estudantes, de modo que eles pudessem olhar também para os rios poluídos ali na comunidade em que eles viviam, no Rio de Janeiro, nas proximidades, e de estabelecer correlação, né, entre o conteúdo ali da letra da música, do DVD e o contexto que eles vivenciavam ali próximo da comunidade, mas também trazendo, né, por meio de outras músicas e tudo mais, correlação com essa história do Brasil, tá? Porque cada uma das músicas do DVD vai trazer ali um contexto relacionado aí à história do Brasil. E aí os estudantes de forma muito ativa, então eles se organizavam em sala, né, num formato diferente, não era aquele formato enfileirado ali, sempre trabalhando nos grupos, estabelecendo correlação, por exemplo, com arte, estabelecendo correlação com ciências, né? Toda essa questão de poluição e tudo mais. E eles resolveram, os estudantes, mandar e-mail para Maria Bethânia. Então, eles começaram a disparar e-mail, contando para Maria Bethânia que estavam fazendo um projeto a partir do DVD. Fato é que eles lotaram a caixa de e-mail da Maria Bethânia, e a Maria Bethânia entrou em contato com a professora para entender o que estava acontecendo lá na escola, né? Por que que ela estava recebendo tantos e-mails ali dos estudantes e tudo mais. E a partir dali surgiu esse projeto, né, dessa professora juntamente com a Maria Bethânia, que é esse projeto Brasileirinho, tá? E aí todo ano, né, ao final do ano, acontecia a culminância do projeto. Na culminância tinha participação da orquestra, os estudantes declamavam poemas, só que por 8 anos seguidos, a Maria Bethânia participava presencialmente da culminância do projeto Brasileirinho, juntamente com a professora Vânia, juntamente com os estudantes dessa escola pública, tá? E aí na reportagem conta que a nota dos estudantes no Enem melhoraram, né? Primeiro que pega a professora contando que ela dava menos peso às avaliações tradicionais, né? Então isso também faz parte de um processo quando a gente está falando de metodologias ativas, né? Dá um menor peso para processos de avaliações mais tradicionais. Então o peso maior estava em toda a construção do projeto, os alunos escreviam poemas, pesquisavam sobre os rios poluídos ali nas localidades, faziam produção para o componente curricular de arte, uma série de construções nesse sentido, e o resultado final, né, a culminância, era exatamente essa apresentação, inclusive com a participação da Maria Bethânia. Mas conta-se na reportagem que o resultado dos estudantes no Enem, né, foi bastante significativo nesses 8 anos, e fico imaginando, né, o quão inesquecível foi para esses estudantes ter participado desse projeto. E aí a gente começa a perceber a diferença, né, entre aprender em processos mais expositivos, em processos mais tradicionais, e aprender em processos que realmente engajem, façam sentido, desenvolvam pensamento crítico, desenvolvam criatividade, autonomia e por aí vai, né? Então, quão esse projeto deve ter sido significativo naquele contexto ali, daqueles estudantes que participaram nesses 8 anos de Brasileirinho, tá? E aqui trazendo um pouquinho o contexto das nossas plataformas, né? Então, aqui é uma das plataformas que funcionam nesse formato enciclopédia, é o Britânica Escola. No Britânica Escola, o que que a gente tem como resultado? São artigos, vídeos, imagens, conexões com jornais, então, tanto conexão com o Jornal do Joca, mas também conexão com o jornal BBC Brasil. A gente tem atlas interativos em que os estudantes eles podem pesquisar
determinada localidade, mas também ter um acesso em conjunto com a pesquisa geográfica a um artigo sobre aquela localidade, biografias, então uma série de recursos que funcionam, causam muito bem com essa questão da aprendizagem baseada em projetos, porque quando os alunos começarem todo o processo de pesquisa, todo o processo de investigação, eles podem usar tanto o Escola quanto o School, né, que também é uma outra plataforma da Britânica, é, principalmente em língua inglesa, que também vai ter artigos, e aí um pouquinho da diferença é que os artigos lá no School, eles têm 3 níveis de leitura, então uma leitura mais básica, uma leitura mais intermediária, uma leitura mais avançada. Lá no Britannica School, a gente tem imagens interativas. Para o ensino médio, por exemplo, a gente tem interface com o New York Times, então aqui Jornal do Joca e BBC News, mas lá no School, New York Times, em ambas as plataformas, conexão com dicionários, então aqui no Escola é o Ruais, lá no School é o Merriam-Webster, então assim, uma série de possibilidades de pesquisa utilizando tanto a plataforma do Britânica Escola quanto a plataforma do Britânica School, tá? Então a primeira imagem era do Escola, essa segunda imagem aqui é do School, e tanto no Escola quanto no School, a gente faz a pesquisa por segmento. Então, são estudantes do Fundamental Anos Finais, né? Vai pesquisar ali Fundamental Anos Finais, ou aqui no caso do School, a pesquisa vai se dar a partir do Middle, e eles vão ter todas essas possibilidades de pesquisa de um conteúdo que vai ser 100% curado, confiável, que já passou, né, por uma chancela de qualidade, que foi elaborado por profissionais das diversas áreas e que tem essa qualidade didática barra científica, conversando aí com as várias áreas, com os vários componentes curriculares, tá? E aí, aconteceu alguma coisinha com a apresentação que pulou algum slide aqui, mas o que eu queria mesmo era agradecer vocês por toda essa nossa conversa, né, sobre a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Tainá deve ter colocado aí no chat, né, o link para o vídeo do Projeto Brasileirinho, da professora Vânia, e eu vou pedir também para a gente colocar aí no chat o link para vocês preencherem a avaliação, tá, da webinar de hoje e também terem acesso ao certificado, tá? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui também o QR Code para avaliação e para o certificado. Deixa eu só mudar a forma aqui de apresentação da tela. Já está no chat, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o QR Code. E aí, surgiu alguma pergunta, Tainá, durante? Surgiu sim, Andressa. Eu acho que é legal também a gente comentar um pouquinho, que eu cheguei a responder, troquei um pouquinho com o Rodrigo. O Rodrigo perguntou e trouxe justamente esse desafio, né? E aí ele perguntou que instrumentos de avaliação os professores podem usar para quantificar esse projeto, né? Uma vez que tem as questões burocráticas também. E aí eu trouxe alguns Perfeito. exemplos ali, mas se tu quiser comentar. Perfeito. Inclusive, tinha um slide de avaliação, eu não sei o que aconteceu Isso. aqui com a apresentação. Mas vamos lá, deixa eu só colocar a imagem do QR Code aqui. E aí eu falo sobre essa parte de avaliação. Bem, tá dando para visualizar, Tainá, o QR Code? Sim, tudo certo. Tá. Sobre a parte de avaliação, né? Porque eu falei muito do processo, tinha um slide aqui de avaliação, mas eu não sei o que aconteceu com essa apresentação que eu estava usando. Enfim, a avaliação, como é que a gente pode fazer? Primeiro, que não vai ser uma avaliação tradicional, vai ser uma avaliação processual. Então, eu vou fazer essa avaliação em todas as etapas, né, do projeto, desde a parte lá de engajamento inicial, a formulação da pergunta norteadora. Então, eu não preciso, enquanto professor, formular essa questão norteadora sozinha. Eu posso deixar os próprios estudantes formularem essa questão norteadora, né? E aí já começar pensando, é uma questão norteadora significativa, abrangente, que vai dar uma boa etapa investigativa, né? Que vai ter como resultado ali um produto interessante. Então, são formas de eu pensar na avaliação, por exemplo, da elaboração da
questão norteadora. Eu posso também, a partir do momento que os estudantes começam a pesquisa e a investigação, pedir para que eles façam registro, documentação desse processo. Então, eles vão fazer anotações, eles vão fazer desenhos, eles vão fazer fotos, e eu vou avaliar também essa documentação. Todo o processo, ele pode ser de avaliação, mas também de autoavaliação. Então, eu posso criar rubricas, né, avaliativas. Rubricas avaliativas é algo que a gente tem também discutido muito na educação nos últimos anos. Eu posso criar uma rubrica para, a partir da rubrica, fazer a avaliação, né, dessa documentação que os estudantes estão produzindo. E aí, o que que é uma rubrica aqui, rapidamente, né? São tabelas que a gente cria, trazendo critérios avaliativos. Então, por exemplo, fotos sobre o projeto. O estudante registrou a quantidade de fotos necessárias para acompanhar todo o processo ali do projeto. Os desenhos que foram realizados pelos estudantes refletem todo o processo, todas as etapas do projeto que foram desenvolvidas. Eu posso pensar em quais seriam os critérios e estabelecer gradação para esses critérios, né? O que que seria, vamos dizer assim, um desempenho ótimo dentro daquele critério X que foi estabelecido? O que que seria uma avaliação mediana? O que que seria uma avaliação insuficiente? Então, é pensar no critério e em gradações para aqueles critérios, para que a gente possa avaliar, né, algumas, vamos dizer assim, etapas por meio de rubricas. Então, teria várias, eu posso pedir também produções, né? Além da produção final, vamos voltar aqui no exemplo do aplicativo, né? Além do aplicativo, que seria o produto final, mas eu posso, por exemplo, pedir para eles elaborarem uma espécie de livro de bordo, caderno de bordo, né? Em que eles vão ali fazendo anotações sobre o processo. Eu posso olhar também para aquilo que eles produziram naquela etapa de tratamento da informação. Então, eles produziram, foram infográficos, foram gráficos, trabalharam com dados estatísticos, de que modo que eles sistematizaram todas essas informações que foram sendo coletadas e avaliar o próprio produto final, né? Foi o aplicativo, foi a exposição ali, como a gente viu, né? Num ambiente aberto, com elaboração e declamação de poemas. Então, a avaliação, quando a gente fala de metodologia ativa, precisa ser uma avaliação processual e que vai considerar todas as etapas do projeto. E uma excelente forma da gente fazer isso, né? Por meio de rubricas, por meio de diários de bordo, por meio de documentação realizada pelo próprio estudante, por meio de autoavaliações e por aí vai. Não sei se eu respondi a pergunta do professor. Foi o Rodrigo, Tainá? Isso, foi o Rodrigo. E aproveitando, acho que respondeu sim. Inclusive, ele já colocou sim. Mas a gente, sem querer, eu não tinha visto essa pergunta, porque foi em seguida que eu mencionei o link para o certificado, lembrando para todo mundo. Ele questionou se, além dos verbetes na britânica, se ele também tem acesso a artigos científicos. Sim, os artigos eles têm viés didático barra científico, que é o que eu costumo dizer, tá? São artigos que se assemelham, vamos dizer assim, a partes de livros didáticos, e claro, né, por serem artigos aí que versam sobre os vários componentes curriculares, biologia, química, física, ciências, história, geografia, etc., eles vão ter caráter científico sim, tá? Mas voltados para aqueles segmentos, então, dos anos iniciais até o ensino médio. E aí, pessoal, então gostaria de agradecer pela presença de todo mundo aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre aprendizagem baseada em projetos. Queria me desculpar aí com relação a qualquer contratempo que eu tive aqui, né, com a apresentação. Como eu disse, tinha um slide ali sobre avaliação e acabou não aparecendo. E a gente espera vocês no mês que vem, né, numa próxima webinar aí, já com outra temática, a gente divulga direitinho para vocês nas nossas redes sociais e também nas trocas de mensagens que a gente faz com as escolas parceiras, tá bom? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente já tinha parado a gravação, Tainá?
finalizar.